Ela não andava, nunca tinha andado. Mas um dia ela caminhou até o altar, com lágrimas nos olhos, sim, mas não de tristeza. Eu sou alguém que passou mais de uma década desvendando histórias assim, onde o impossível dança com a fé. E o que aconteceu com Ana, a gente vai ver. Transcende qualquer lógica. A rotina de Ana era tecida em silêncio. Enquanto outras crianças corriam, o pátio da casa dela era um quadrado de terra batida. O único som, o rangido suave das rodinhas de sua cadeira. Não era uma vida sem cor, não. Havia uma doçura nela, um brilho nos olhos que compensava a quietude de seus membros. O cheiro de café fresco pela manhã, a luz do sol entrando pela janela e aquecendo a manta sobre suas pernas. Ela tocava os brinquedos de madeira com dedos leves, sentindo a textura da tinta gasta. Mas no fundo existia um incômodo mudo, uma vontade de sentir o peso do próprio corpo em pé, o vento no rosto sem a barreira da cadeira. Ninguém falava sobre isso, mas a mãe dela, uma mulher de fé inabalável, carregava o peso dessa ausência em cada suspiro, em cada olhar terno. Essa era a verdade que a gente evitava ver. Eu lembro de uma vez, ela me contou, de um dia comum. A Bíblia da mãe estava aberta sobre a mesa da cozinha. O hino 454, Grato a Ti, estava ali, sublinhado a lápis. Não era um dia de culto, sabe? Apenas uma manhã de terça-feira. Mas a partitura parecia vibrar, a tinta das notas musicais mais escura, como se o papel respirasse. O cheiro de pão assando vinha do forno, mas ela sentiu um perfume diferente. Algo como incenso, muito suave, que não vinha de lugar nenhum. Foi um piscar, um aviso. O coração dela apertou de leve. Um sinal pequeno, quase imperceptível. Os dias se arrastaram, como sempre, até que veio o culto de Santa Ceia. A igreja estava cheia. O ar era denso, quase palpável, com o calor dos corpos e o fervor das orações. O perfume das flores do altar misturava-se ao cheiro de cera das velas. Eu estava aí, sentindo cada palavra do irmão que ministrava. Ele falava da fé que move montanhas, da persistência da mulher Ciro-Fenícia. A voz dele, grave e compassiva, entrava por cada canto da alma. Ana, sentada em sua cadeira, sentiu um zumbido sutil nos ouvidos, como o eco distante de um cântico. De repente, um calor diferente começou a subir por suas pernas. Não era o calor abafado da igreja. Era um calor que vinha de dentro, sem queimar por fora. Uma sensação nova, elétrica, que a fez prender a respiração. Era como se cada fibra, cada músculo adormecido começasse a despertar. O zumbido cresceu, o calor se espalhou, invadindo os pés, as panturrilhas, subindo. As bordas do mundo se dissolveram. O irmão continuava falando, mas as palavras viraram um murmúrio distante. O tempo se esticou, elástico. Ana sentia só aquilo, o silêncio que soava mais alto que qualquer barulho. Uma sensação de que algo imenso estava acontecendo, bem ali, dentro dela. Ela não sabia o que era, não conseguia explicar, apenas sentia, profundamente. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. O calor não era dor, era a vida. Uma brasa gentil. Subia pelos tendões, pelos ossos, como um rio de fogo morno. Ela sentiu a textura da madeira do banco contra suas costas, mas a sensação mais forte era do sangue correndo, pulsando com uma energia que ela jamais conhecera. O ar ao redor dela parecia mais denso, quase pesado, mas ao mesmo tempo leve. Uma luz não visível aos olhos, mas percebida na alma, começou a clarear o escuro de anos de espera. Um cheiro suave de terra molhada e orvalho, como depois de uma chuva de verão, preencheu suas narinas, mesmo dentro da igreja. Era a promessa, uma promessa discreta, mas real. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Aquele calor, aquela presença, não era algo que se podia ignorar. Era o primeiro degrau. O chão sob seus pés, ou melhor, sob suas rodas, parecia diferente agora. Mais sólido, mais real. E por mais que a razão tentasse explicar, o coração já sabia. Algo havia mudado. Um fio invisível havia sido puxado.
A história, que parecia escrita em pedra, começava a ser reescrita. Mas para onde? E o que viria depois? Ela fechou os olhos, respirou fundo. Aquele calor, aquela presença, não era algo que se podia ignorar. É o primeiro degrau. O chão sob seus pés, ou melhor, sob suas rodas, parecia diferente agora, mais sólido, mais real. E por mais que a razão tentasse explicar, o coração já sabia. Algo havia mudado. Um fio invisível havia sido puxado. A história, que parecia escrita em pedra, começava a ser reescrita. Mas para onde? E o que viria depois? Os dias seguintes foram uma mistura de expectativa e silêncio. Ana passava as manhãs na varanda, sentindo o sol suave na pele, o cheiro de manjericão vindo do canteiro. O calor daquele culto não a abandonava. Era como uma brasa acesa, morna, dentro do peito. Ela tentava mover os pés, os joelhos, mas a inércia ainda tesava. A esperança, porém, tinha um gosto diferente agora. Mais doce, mais concreta. Sua mãe, com os olhos marejados, observava cada pequeno gesto, cada suspiro. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Foi então que um ancião, um comunicador querido daquela congregação, resolveu nos visitar. Lembro-me bem dele. Tinha as mãos calejadas pelo trabalho, a voz mansa, e os olhos dele carregavam a sabedoria de anos. Ele chegou numa tarde, o sol já se inclinando, pintando o céu de laranja e roxo. O cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno preenchia a sala. Ele se sentou ao lado de Ana, na beira da cadeira dela. O silêncio que se seguiu não era incômodo, era reverente. Ele falou pouco no início. Perguntou sobre a vida, sobre a fé da família. Mas havia uma urgência em seu olhar, uma convicção que pesava no ar. Depois pediu para orar. A sala ficou ainda mais silenciosa. Ele impôs as mãos sobre a cabeça de Ana e uma onda de paz, quase palpável, se espalhou. A temperatura no ambiente pareceu subir, mas não era um calor abafado. Era um calor que confortava, que aquecia a alma. As palavras do ancião saíram firmes, cheias de unção. O Senhor desatará os seus laços, ele disse. Ele desatará os seus laços, minha filha. Ana sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma emoção profunda. Aquelas palavras não eram apenas uma oração, era uma promessa. O segundo degrau. Sua mãe chorava baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo e pela fé. O peso daquela promessa era enorme, mas não opressor. Era leve como uma pluma que anuncia um novo voo. Naquele instante, o futuro, que antes era uma névoa, começou a ganhar contornos. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Naquela noite, Ana teve um sonho. Não um sonho comum, daqueles que se desvanecem ao acordar. Foi vívido, em cores, com sons nítidos e cheiros reais. Ela se viu caminhando. Sim, caminhando. As pernas firmes, o chão sob os pés. Ela sentia a textura do tapete sob as solas, a leveza do tecido de um véu branco que cobria seus cabelos. O cheiro de lírios, tão forte quanto das flores do altar, invadia suas narinas. O som da orquestra, majestoso, preenchia o espaço. Era o hino 454, grato a ti por teu amor, meu bom Jesus. Mas desta vez, o hino era para ela. Ela caminhava até o altar. Cada passo era uma nota, cada batida do coração, um compasso. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Acordou com o coração acelerado, a respiração presa. O sonho era tão real que ela ainda sentia o véu nos cabelos, o cheiro dos lírios. Olhou para as pernas, ainda imóveis sob a coberta macia. Mas a visão, a sensação da caminhada, estava gravada nela. A família, ao saber do sonho, sentiu o fervor aumentar. Não havia mais dúvida. A promessa do ancião, o calor no culto, o sonho vívido. Tudo apontava para um único lugar. A data do próximo encontro da mocidade foi marcada no calendário. Faltavam poucas semanas, mas cada dia parecia uma eternidade.
Uma mistura de ansiedade e santa expectativa tomava conta de todos. Ana passava horas lendo a Bíblia, as palavras parecendo saltar das páginas, ganhando vida. O hino 454. Antes apenas uma melodia, agora era uma oração constante em seus lábios. Ela sabia que algo grandioso estava por vir e estava pronta para receber. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. O que aconteceria naquele encontro? A resposta estava se aproximando, passo a passo, como ela mesma sonhara. O dia da manifestação da glória de Deus chegou. Não com trombetes nem com raios caindo do céu. Chegou com a quietude de uma manhã de domingo. O sol, ainda morno, espreitava por entre as nuvens, prometendo um dia claro. O cheiro de orvalho recém-evaporado pairava no ar, misturado ao aroma de café que escapava das casas vizinhas. A rua estava calma, apenas o canto dos pássaros quebrando o silêncio. Ana sentia um frio na barriga, uma mistura de medo e uma certeza que lhe aquecia o peito. Ela vestiu seu melhor vestido, a mãe ajudando com carinho, e o véu simples branco já estava separado, pronto para adornar seus cabelos. O peso da expectativa era quase físico. A caminho da igreja, no carro, as paisagens passavam como borrões. Ela via as árvores, as casas, as pessoas caminhando, sentindo o ar fresco no rosto pela janela aberta. Cada detalhe parecia mais nítido, mais vivo. O coração batia forte, um tambor surdo em seu peito. A mãe dela, ao lado, segurava sua mão, a palma suada, mas o aperto firme. Não havia palavras, só a fé. O silêncio dentro do carro era preenchido pela oração muda de todos. O que estava para acontecer? Ninguém sabia ao certo, mas todos pressentiam. Se você está comigo até aqui, diga. A verdade liberta. Quando chegaram ao templo, a igreja já estava repleta. O calor humano. O murmúrio das conversas baixas, o cheiro característico de madeira antiga e produtos de limpeza. O encontro da mocidade era sempre um evento especial. Ana foi levada para o banco de madeira, perto da frente, onde a orquestra já se preparava. Os instrumentos brilhavam sob a luz que entrava pelas janelas altas. O som do violino sendo afinado, a vibração suave do contrabaixo, tudo parecia preparar o palco para algo maior. Ela sentiu o frio da madeira contra suas costas, mas por dentro, o calor daquele culto de Santa Ceia ainda ardia. A orquestra começou a tocar, e não foi qualquer hino. Foi o hino 454. Grato a ti por teu amor, meu bom Jesus. A melodia que ela conhecia tão bem que havia sido o pano de fundo de seu sonho, agora ecoava por toda a nave. As notas subiam, preenchendo o espaço, tocando cada alma ali presente. A congregação começou a cantar, as vozes unindo-se em um coro potente. Ana fechou os olhos. As lágrimas brotaram, quentes, escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, nem de dor. Eram lágrimas de uma esperança que finalmente encontrava seu caminho. O som do hino era uma oração. Foi nesse instante, com a igreja vibrando com a melodia e as vozes, que Ana sentiu uma força inabalável. Ela começou nos pés, como uma corrente elétrica, mas não dolorosa. Subiu pelas pernas, pelo tronco, pelos braços. Era como se cada célula adormecida, cada músculo que nunca havia sido usado, despertasse de um sono profundo. O calor intenso, mas suave, espalhou-se por todo o seu corpo. O zumbido no ouvido voltou, mais forte agora. Como um coro angelical, o ar ao redor dela parecia denso, pesado, mas ao mesmo tempo incrivelmente leve. Ela abriu os olhos. Sua mãe, ao lado, percebeu a mudança em seu olhar, o brilho incomum. Os olhos de Ana estavam fixos no altar, lá na frente, banhado pela luz. O véu branco, que antes estava nas mãos da mãe, parecia agora flutuar em sua mente. O coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir, mas era uma pulsação de vida, de poder. Um sussurro quase inaudível ecoou em sua mente.
É agora. O banco de madeira, que a sustentava por tantos anos, de repente parecia um obstáculo. Se essa parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Com um misto de temor e gratidão. E sob o olhar atento de sua mãe e de toda a igreja, ela se ergueu. Lentamente. A princípio, os joelhos tremeram. As pernas, finas e sem uso, pareciam incapazes de suportar o peso. Um tremor percorreu seu corpo. O som do hino continuava, mas para ela era um fundo distante. O mundo inteiro se resumiu àquele momento. O chão parecia macio, estranho sob seus pés. Ela podia sentir a textura do tapete, a temperatura fria que subia pelas solas. Um passo, depois outro, hesitante, quase caindo. Mas ela não caiu. A força a sustentava. Ela estava de pé. E o altar, que sempre foi um horizonte inatingível, agora parecia ao seu alcance. A jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir seria a prova de uma fé que desafiava todas as probabilidades. Cada passo, inicialmente, era um desafio. Um teste de gravidade, de memória muscular que nunca existiu. As pernas de Ana, que por anos foram apenas um peso inerte, agora respondiam. O hino 454 preenchia o ar, mas o que ela ouvia era o som do próprio coração, um tambor batendo forte, sincronizado com a melodia. O chão sob seus pés, o tapete macio e gasto, era uma superfície estranha, mas maravilhosa. Ela sentia cada fibra do tecido, a umidade sutil do ar, o cheiro de incenso que parecia ter voltado, mais forte agora. A luz do sol que entrava pelas janelas altas da igreja parecia mais brilhante, mais dourada, banhando o caminho até o altar. Ela não estava sozinha. A mãe, ao lado com as mãos postas sobre a boca, os olhos marejados, era um pilar de emoção. E toda a igreja. Eu vi os rostos. Confusão, espanto e depois uma alegria que não cabia nos olhos. Era como se o tempo tivesse parado. E a única coisa que importava era a Ana, ali, se movendo. Cada passo dela era um hino silencioso, mais potente que qualquer orquestra. O véu branco, simples, que agora adornava seus cabelos, balançava levemente a cada movimento hesitante. Não era um véu de noiva, mas um véu de promessa cumprida, de um novo começo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, quentes, molhando o véu. Não eram lágrimas de dor, nem de cansaço. Eram lágrimas de gratidão, de um alívio que pesava e libertava ao mesmo tempo. Ela sentia o calor de dentro, o mesmo calor que a visitara no culto de Santa Ceia, irradiando por todo o seu corpo, dando firmeza aos músculos recém-despertos. A cada passo, a hesitação diminuía. As pernas, antes trêmulas, ganhavam uma força inesperada. O altar que antes parecia tão distante, agora estava mais perto. Quero que você pause e pense. O que te impede de dar o primeiro passo? A voz do ancião, aquele comunicador querido, que havia proferido as palavras "O Senhor desatará os seus laços", agora estava embargada, mas seus olhos brilhavam. Ele via a promessa se cumprindo. Ana caminhava. Não corria, não flutuava. Ela caminhava, com a dignidade de quem venceu uma batalha silenciosa por anos. O som do hino continuava, envolvendo tudo, e as vozes da congregação, antes em coro, agora eram um murmúrio de admiração, de fé renovada. O ar estava carregado de uma energia que pesava nos ombros, mas era um peso doce, um peso de glória. A cada avanço, o cheiro de lírios, o mesmo no sonho vívido, se intensificava. Era como se as flores do altar exalassem seu perfume em celebração. Ela podia sentir a textura do ar, quase cremoso, ao redor dela. Não era apenas uma superação física. Era a prova viva da misericórdia divina. Um farol. Um lembrete de que a paciência no Senhor nunca é em vão. O impossível se tornava real ali,
diante de todos. Ana sentiu o suor frio na testa, mas o calor no peito era mais forte, uma chama que a impulsionava. Ela chegou ao altar. O último passo. O chão de mármore frio sob seus pés. Um contraste com o calor que ainda a envolvia. Ali, diante dos irmãos e irmãs, sua jornada de fé se tornou um sermão sem palavras. Uma exortação pastoral implícita a todos que buscavam a Deus em meio às suas aflições. A luz da fé jamais se apaga, ela mostrava. O propósito divino se manifesta. O silêncio que se seguiu ao último acorde do hino foi mais eloquente que qualquer discurso. A igreja inteira estava de pé, muitos chorando, outros com as mãos erguidas. A figura de Ana, pequena, mas imponente, parada diante do altar, era a imagem da perseverança. Eu senti um nó na garganta, uma emoção que só se encontra em momentos de pura revelação. O cheiro de cera e flores, agora, parecia abençoado. A temperatura ambiente parecia ter subido, não por causa do calor humano, mas por uma presença que transcende o físico. Era o momento da verdade. Mas o que aconteceria a seguir? O que ela diria ou faria diante de tanta glória? Ana tocou o altar. A superfície de mármore era fria sob a ponta dos dedos, um contraste gritante com o calor que ainda irradiava de dentro dela. O cheiro dos lírios, ali, era quase sufocante de tão doce, uma fragrância que parecia vibrar no ar. Ela fechou os olhos novamente. Não havia necessidade de palavras. O sermão já tinha sido pregado. Aquela caminhada, cada passo, cada fibra da perna respondendo, era a voz. Não um som audível, mas uma certeza que invadia cada célula. Eu sou o caminho. A frase que ela lera tantas vezes agora ressoava em seu peito, viva. Era uma compreensão profunda, uma clareza que doía, sim, mas que trazia uma liberdade indescritível. O peso dos anos de limitação, da cadeira de rodas, da espera silenciosa, tudo isso se desfez naquele instante. Desatar os laços. Era isso. O veredito de uma vida antiga pesava, mas a leveza do agora era maior. Ela abriu os olhos. O ancião, aquele comunicador querido, estava ali, perto. Seus olhos, antes marejados, agora brilhavam com uma luz que parecia a mesma luz que Ana sentia em si. A mãe, ao lado, estendeu a mão, e Ana segurou. A palma da mãe, antes suada de ansiedade, agora era firme, morna. Era como se a energia daquele milagre tivesse transbordado, tocando a todos. O murmúrio da congregação era de espanto de gratidão. Muitos ainda choravam, mas eram lágrimas de júbilo, de uma fé que acabara de ser vista, palpável. O hino 454, embora já tivesse terminado, ainda ecoava na alma de todos, uma melodia eterna. Se você decide mudar hoje, comenta. Novo começo. A sensação de estar de pé era estranha, mas gloriosa. Ela podia sentir o próprio peso, a gravidade puxando-a para baixo, mas ao mesmo tempo, uma força interna a impulsionava para cima. O ar da igreja, antes denso de fervor, agora parecia mais leve, mais respirável. Ela olhou para as próprias pernas, que antes eram apenas parte de um corpo imóvel. Agora eram instrumentos de um propósito divino. Cada nervo, cada músculo, parecia cantar em uníssono. Era como se um véu, não o branco que cobria seus cabelos, mas um véu invisível, tivesse sido removido de sua percepção. Ela via o mundo com novos olhos. Ela se virou, devagar, para olhar a congregação. Os rostos, antes distantes, agora pareciam tão próximos. Ela viu a alegria, a admiração, a reverência. Mas também viu algo mais. Viu a dúvida em alguns, a incredulidade em outros e peso das próprias aflições em tantos. Sua caminhada, ela percebeu, não era apenas para ela. Era um lembrete vivo, um espelho. O chamado para que cada um olhasse para dentro, para que cada um se perguntasse: o que me impede de andar? O que me prende? O que me impede de dar o próximo passo na minha própria fé? Aquele silêncio no altar era a resposta. Uma resposta sem palavras, mas cheia de significado. O calor em seu corpo começou a diminuir, mas não sumiu.
Tornou-se uma brasa morna no peito, uma lembrança constante daquela experiência. O cheiro de lírios se misturava agora ao cheiro de madeira do banco, ao perfume das pessoas. Ela caminhou de volta para o banco, dessa vez com passos mais firmes, mais confiantes. A mãe ao seu lado parecia flutuar, um sorriso que iluminava o rosto. Era em retorno, sim, mas não para o mesmo lugar. O banco de madeira, que antes era uma prisão, agora era o assento de testemunho. Um lugar onde a glória de Deus se manifestara. Naquele dia, Ana não voltou para casa como a Ana que saiu. A rotina, antes marcada pela inatividade, agora ganhava um novo ritmo. Os pés que nunca haviam tocado o chão, agora sabiam o que era pisar. A família, antes unida pela esperança e pela oração, agora estava unida pela gratidão e pela celebração. A casa, antes cheia de uma quietude resignada, agora ressoava com o som de passos, leves, mas presentes. Ela tocava as coisas de um jeito diferente, sentindo a textura do chão, o vento no rosto de uma nova perspectiva. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. A transformação não foi apenas um instante. Foi o começo de uma nova vida, com novos hábitos. Ela começou a ajudar a mãe nas tarefas da casa, sentindo o peso da vassoura nas mãos, o calor da água lavando a louça. Pequenos gestos, que para a maioria eram banais, para ela eram milagres diários. Cada passo era uma oração, cada movimento um hino de gratidão. O mundo exterior, que antes ela observava de longe, agora era um convite constante à participação. A comunidade que a conhecia como a menina da cadeira, agora a via como a mulher que caminhou. Um novo capítulo se abria. E o que ela faria com essa nova liberdade? A resposta viria com o tempo, e com cada novo passo. Mas e você? Quantas vezes a gente se sente preso? Quantas cadeiras invisíveis nos seguram? O medo, a dúvida, a incredulidade, o peso da rotina, a inércia. Você já parou para pensar no que te impede de dar o seu próprio passo de fé? De caminhar em direção ao que foi prometido para você? Não estou falando de milagres físicos apenas. Falo de um despertar, de uma força que te tira do lugar, de uma voz que sussurra, levanta e anda, de um convite, um chamado para coragem. Se você sentiu essa verdade de cutucar, se essa história tocou fundo em seu coração, então eu te convido a fazer uma oração simples, mas poderosa. Repita comigo agora. Jesus, eu acredito em ti. Desata os meus laços. Eu escolho caminhar contigo hoje. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Amanhã de manhã, quando o sol nascer de novo, comece diferente. Pegue sua Bíblia e leia João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois, faça uma pequena atitude de renúncia. Deixe algo que te prende, que te pesa, que te afasta. Pode ser um hábito, uma mágoa antiga, um orgulho. E, por fim, procure uma pessoa, alguém em quem você confia, e compartilhe essa história. Compartilhe o que você sentiu. Assim como Ana, sua jornada também pode ser um farol, um testemunho vivo. As histórias que contamos aqui no CCB Testemunhos são sobre isso. Sobre a fé que nos faz andar, a fé que nos liberta. Se você busca mais relatos que aquecem a alma e desafiam a razão, fique conosco. Continue explorando o nosso canal. E quem sabe, a próxima história não será a sua. Até lá, que a luz da fé jamais se apague em seu coração.